Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira celebramos com fé a memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Então, nessa liturgia, o Senhor nos lembra de que seus irmãos e suas irmãs são aqueles que põem em prática a vontade de Deus Pai. Então, a primeira leitura está em Zacarias capítulo 2, versículo 14 a 17. Zacarias capítulo 2, versículo 14 a 17. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar da sua santa habitação. Então, a primeira leitura fala pra gente, que a profecia, de Zacarias fala para nos alegrarmos, nos rejubilar, porque Deus habita no meio de nós, Deus está conosco, Ele nos ajuda a superar os obstáculos, as dificuldades, então que nós possamos sempre nos alegrar em Deus, porque Ele está conosco, Então, que a gente possa sempre, cada vez mais, fazer a vontade dEle na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, no Evangelho de hoje, a celebração da memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria, contemplamos dois tipos de pessoas, as que estão dentro e as que estão fora. Os de dentro, os de casa, os verdadeiros parentes, mãe e irmãos de Jesus, são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Os que estão ao redor de Jesus são os discípulos, e sobre eles estende a mão. São eles que escutam, compreendem e praticam a palavra e a vontade de Deus. A mão estendida de Jesus sobre os discípulos indica uma comunidade que começa a nascer. É a igreja que se põe na escuta do evangelho de seu divino mestre. Jesus não expulsa os fariseus nem seus parentes sanguíneos, mas afirma que seus verdadeiros familiares são os que fazem a vontade de Deus. Então, que a gente possa refletir sobre essas seguintes perguntas, refletir as seguintes perguntas. Como batizado e, portanto, como igreja, escuto a palavra de Deus, pondo-a em prática para que seja de fato membro da família de Jesus? E nossa comunidade dá espaço e tempo adequados e necessários para a leitura, meditação, oração e prática da palavra do Evangelho? Então, que nós possamos refletir sobre isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.